Um dia será o nosso último dia. Não quero soar sombrio, mas é uma realidade. Vou viver cada dia como se fosse o último, fazendo o que sempre quis, pois não quero pensar que perdi a chance por esperar demais. Não quero pensar no que poderia ter feito. Quero agir agora e não ligo para talento. Eu só me importo em fazer agora porque eu quero fazer isso. E isso está dentro de mim. Se você desistir dos seus sonhos, o que te resta? Não conheço pessoa excepcional que não seja perigosamente consistente. Resultados excepcionais em público vêm de uma consistência excepcional em particular. Então é assim, se você não consegue fazer consistentemente o óbvio com uma intensidade nada óbvia, como espera fazer aquela coisa incrível super bem? Pessoas inconsistentes veem as consistentes mudarem o mundo. O potencial que você vê nos outros é só projeção do que você faria no lugar deles. Você pensa, ele poderia ou deveria fazer isso. Ela está desperdiçando a vida. Pense em exigir o mesmo padrão. Como você avaliaria sua situação e potencial se visse sua vida de fora? Complicamos nossas situações, tentando nos preparar para todos os riscos e, assim, acabamos nem arriscando. Se outra pessoa fizesse isso, seria vista como estúpida por desperdiçar a vida sem tomar uma decisão óbvia. Da mesma forma que você veria como melhorar e ativar seu potencial em outra pessoa, essa é a resposta que você está procrastinando. Você nunca precisou de inteligência natural para estudar muito. Você nunca precisou de pais ricos para correr riscos. Você nunca precisou da genética perfeita para entrar em forma. Você só precisava da responsabilidade e da perspectiva de que a dificuldade e a incerteza associadas a qualquer coisa que valha a pena buscar são o ponto em comum que todos nós precisamos aceitar para mudar nossas vidas. Faça valer a pena. Não por eles, mas por você. Surpreenda-se com o quanto pode alcançar. Recomeçar não é fraqueza. É preciso coragem para recomeçar, mas você deve isso a si. Seja teimoso para não desistir desta vez. As pessoas só acreditam quando você mostra. Então vai e faça acontecer. Pressão é um privilégio. Sabe o que isso significa? Alguém acredita em você. Você acredita em si mesmo? Essas pessoas aqui não podem acreditar mais em você do que você acredita em si mesmo. Eles não podem querer isso por você mais do que você mesmo. A obrigação deles não deve superar a sua consigo mesmo. A pressão define quem você é e quem você não é. Mas sabe o que a pressão faz? Ela define quem você pode se tornar. Nunca tenha vergonha do que fez. Enfrente, corrija e melhore. Construa crença, construa confiança até o ponto em que nada pode te machucar, porque você sabe exatamente quem você é. Você enfrentou seus demônios e ouviu todas as provações do passado. Você consegue escutá-las. Você consegue dizer, agora posso falar com as pessoas sobre o que passei sem mais vergonha. Sentir vergonha é uma das maiores barreiras que as pessoas hoje em dia criam em suas mentes para seguir em frente. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Nós somos humanos. Por outro lado, se você sempre pensar que somos humanos, continuará sendo apenas humano e cometendo os mesmos erros. Vá nos arquivos, pesquise, estude e depois use isso a seu favor. É assim que você alcançou a maestria. Veja, sentir-se confiante é porque é isso que você sente depois de fazer algo repetidas vezes. Mas a verdadeira confiança começa no momento em que você está disposta a tentar. Nós somos desmontados lentamente, convencidos a seguir um caminho mais fácil, seduzidos pelo conforto. A maioria de nós não é derrotada em uma única batalha decisiva. Somos derrotados uma pequena, aparentemente insignificante rendição de cada vez que vai corroendo quem realmente deveríamos ser. Não é que você acorde um dia e decida, é isso, vou ser fraco. Não. É um processo lento e incremental. Isso corrói nossa vontade, isso corrói nossa disciplina. Ao investir, se esforçar e trabalhar por algo, você desenvolve um apego diferente. Vai ser um dia muito difícil para alguém tentar tirar isso de você. A gente vive por isso, a gente morre por isso.
Não nos rendemos nem recuamos. Quando algo é importante para você, nunca sai da sua cabeça. Se você sempre quis ser cantora e compositora, mas nunca tentou, será assombrada por isso aos 70 anos, pois ficará guardado no fundo da mente. É algo para você que tenta te chamar. Seus sonhos, ou você corre atrás, ou eles te assombram. Você sofre de autocrítica, enquanto outros ficam intimidados pelo seu potencial completo. Se o seu eu do passado pudesse ver onde você está hoje, imagine o quanto ele ficaria impressionado. Você imagina que existem verdades eternas: verdade, beleza, justiça, amor, coragem, fortaleza, paixão. Considere tudo isso como virtudes. Virtude é o que todas têm em comum. Essa é a relação de Deus com o bem. Deus é a essência do bem. Bem, você não pensaria como isso se manifestaria na sua vida? Bem, isso pode ser a busca pelo bem. Essa é a busca pelo bem que conecta todos os outros. Mas o que isso significa? Bem, é algo como acreditar que seria o melhor que todas as coisas florescessem na medida do possível. Não estamos no palco só por talento ou habilidade, mas por causa das 4 da manhã. Estamos aqui pelos treinos de 2 até 5 vezes ao dia. Estamos aqui porque tivemos um sonho e não deixamos nada nos impedir. Se algo tentou nos derrubar, usamos isso para nos tornar mais fortes. Nunca ficamos satisfeitos, nunca terminamos, nunca vamos nos aposentar. Estou seguindo em frente porque mereço uma vida melhor. Há um você dentro de si mesmo que ainda não conheceu. Há uma nova vida esperando por você, mas você insiste em permanecer em uma que já não te pertence. Você deixou sua grandeza, você deixou sua paz, você deixou aquilo que te preenchia, aquilo que fazia você saber quem você é. Você deixou essa pessoa de lado por tempo demais e você aceitou algo que já passou da validade. Mas você precisa tomar a decisão agora. Você precisa fazer a escolha e dizer: chega, eu me recuso a me contentar com menos a partir de agora. O preço do arrependimento é bem maior que o da disciplina. Você nunca vai querer acordar um dia, uma semana, um mês, um ano depois e pensar: poxa, eu queria ter ouvido meu instinto. Eu queria ter feito isso. Você não quer viver com arrependimento. Se quiser conquistar algo no trabalho, nos relacionamentos ou na escola, faça. Você tem que começar a viver sua vida com expectativa. Você precisa começar a esperar que coisas grandiosas aconteçam com você para que elas realmente aconteçam. Se você vive sua vida com expectativas, é isso que acontece com você. Transforme suas feridas em sabedoria. Você será ferida muitas vezes na vida. Você vai cometer erros. Algumas pessoas vão chamar isso de fracassos. Mas eu aprendi que o fracasso é, na verdade, a maneira de Deus dizer: com licença, você está indo na direção errada. É só uma experiência. Seus desejos ilimitados impedem sua paz e felicidade. Todo desejo que você tem é um acesso onde você vai sofrer. Não pare de correr atrás do seu sonho. Isso é muito importante. Enquanto você insiste nesse sonho, haverá momentos em que você duvidará de si mesmo. Vão vir tempos difíceis, mas eles não vieram para ficar. Eles vieram para passar. É importante que saiba disso. Não diga que seu dia está ruim. Diga que está tendo um dia de construção de caráter. Todo homem possui 2 vidas. A segunda começa quando ele percebe que venceu. Mantendo-se motivado. Não se preocupe com motivação. A motivação é volúvel, ela vai e vem. Ela não é confiável. E quando você depende da motivação para alcançar seus objetivos, provavelmente vai ficar aquém. Então, não espere estar motivado todos os dias para sair e fazer as coisas acontecerem. Você não vai estar. Não conte com a motivação. Conte com a disciplina. Tempo e oportunidades não se recuperam. Dinheiro perdido pode ser recuperado, mas tempo e experiência não. É preciso confiar em si mesmo, mas muitos não confiam porque a vida é muito conveniente.
É fácil para as pessoas não cumprirem as promessas que fazem a si mesmas porque nossa capacidade de ser idealista sempre vai superar a capacidade da realidade de nos entregar isso. Ao criar um ideal, você passa a se comparar a ele. A dor surge quando quem você é se depara com quem poderia ter sido. Você sabe o que tem que fazer, então faça com que você mesmo faça isso. Você faz isso com disciplina. Todo mundo quer uma pílula mágica, algum truque de vida que elimine a necessidade de fazer o trabalho, mas isso não existe? Não. Você tem que fazer o trabalho. Você tem que segurar a linha. Você tem que fazer acontecer. Então se empenhe. Encontre a disciplina. Seja a disciplina. Realize. É isso. Veja, Deus não deixou você na terra para que você fosse um sofredor. Ele deixou você aqui para que você pudesse contar a história. A maioria das pessoas vai viver, e quando morrer, a geração com quem conviveram será a única a conhecer o seu nome. Mas existem aqueles que ecoarão no futuro, e a única forma de ecoarem é através da vida de seus netos, de seus filhos, e eles ecoarão através das coisas épicas que fizeram, que tocaram a vida de outras pessoas. Você é o eco que se levanta toda manhã e tem a chance de viver um legado e deixar o seu nome, o nome deles para trás. Muita gente fala sobre disciplina, ok? Ótimo. Por que você sai do caminho? Por que eu não consigo continuar com essa rotina? Ir para a academia, ser melhor, acordar cedo, comer os alimentos certos. Talvez seja por causa dos seus filhos, talvez seja por causa da sua esposa, talvez seja por causa do seu trabalho. E tudo isso fica preso na sua mente. Você não tem isso compartimentalizado e organizado nessas prateleiras bonitinhas. Então, onde eu vou colocar a disciplina? Você tem que ser capaz de encontrar todas essas coisas diferentes na sua mente. Eu posso colocar disciplina bem ali, eu posso colocar consistência bem ali, eu posso colocar todas essas coisas bem ali, nesse lugar. Se a sua vida não está organizada e sua vida sendo tudo ao seu redor. Autoconfiança é cumprir as promessas feitas a si mesmo. Autoconfiança é como sua reputação com você mesmo. Se você confia em si mesmo e tem boa reputação interna, não se preocupa tanto com a opinião dos outros. Pare de se guiar por recompensas, resultados ou pelo pensamento. Se eu conseguir isso, faço aquilo. Apenas trabalhe. Se não conseguir o esperado, siga aparecendo e trabalhando. O que importa mais no processo? O que você conquista ou quem se torna? Muitos pensam que suas conquistas definem quem são. Não é o que você conquista, mas quem se torna na busca. Troque expectativa por gratidão. Extraia as lições e as bênçãos das situações que não saíram do jeito que você queria. Mas o mais importante, cara, encare isso e elimine a preocupação com o resultado. Esta é a sua temporada de reviravolta. Isso está acontecendo na sua vida. Esta é uma temporada em que tudo muda para você. Tudo muda, mas é preciso reivindicar e assumir. Esta é uma temporada em que tudo o que você está passando, tudo o que você já passou, que não fazia sentido. Esta é a temporada em que tudo vai fazer sentido. Esta é a temporada em que tudo aquilo perdido no passado, que não fazia sentido, todos os retrocessos, todos os nãos. Esta é a temporada em que você recebe aquele sim e tudo faz sentido. Se você não tem uma ambição elevada, então você sofre miseravelmente. E o motivo disso é que a vida é realmente complexa, curta, finita, cheia de sofrimento e vai além de você. O sofrimento é significativo, só não é o tipo de significado que você quer. Então, como você sai disso? Você percebe o nível básico de sofrimento e então diz para si mesmo: ok, eu preciso fazer algo que justifique isso.
Nunca permita que ninguém ou nada coloque você em uma caixa conceitual. Não existe isso de você deve se tornar isso ou você deve se tornar aquilo. Você pode se tornar tudo, desde que a mente esteja livre e não esteja ocupada com ideias dos pais, do governo, da sociedade, da publicidade, da propaganda, de qualquer coisa assim. O espírito livre, o que quer que mantenha o espírito livre vivo, acho que é isso. Existem instituições e sistemas artísticos no mundo atualmente. Eles não foram feitos para te engrandecer, eles foram feitos para te manter pequeno. Eles não foram feitos para você nem querem que você pense livremente. Porque pensar livremente significa que você pode, possivelmente, perceber que há um enorme potencial em você. A vida é perder à medida que envelhecemos, perdemos nosso cabelo, perdemos nossos dentes, perdemos nossas mães, nossos pais, nossas irmãs e aqueles que superam suas perdas na vida para afastar a adversidade e estão sempre dispostos a lutar contra ela em cada momento da vida. Não quero transcender nem espalhar isso para pessoas do mesmo gênero. Todos têm chance de fazer algo grandioso. A maioria nunca aproveita a chance, por medo ou por não reconhecê-la quando ela se apresenta. Essa é a sua grande chance. Não deixe ela passar. O fracasso é resistência. O fracasso é um teste. O fracasso é uma oportunidade para você aprender, se levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo em frente. E se você não estiver disposto a fazer isso, seu futuro não será tão brilhante quanto você gostaria que fosse. Não estou dizendo que você tem que amar o trabalho. Muhammad Ali, ele disse que odiava cada minuto do treino, mas eu pensei, sofra agora e viva o resto da vida como campeão. É porque você é ambicioso, mas é preguiçoso. Você continua preso nos mesmos velhos hábitos e permanece estagnado. Você não consegue fazer nenhum progresso. Por quê? É porque você não acredita que vai vencer. Se alguém dissesse que, fazendo X, Y, Z, você garante o resultado desejado, você faria. Porque não haveria chance de fracasso. Então, isso mostra que você não acredita em si mesmo. Você acha que pode fracassar, mas deixa eu te dizer, isso não faz sentido. Você não fracassa se simplesmente aparecer. Se você vai sair do que sempre foi para algo novo, precisa estar preparado para cortar tudo do antigo, porque tudo do antigo vai ficar constantemente no seu ouvido, te fazendo duvidar, te fazendo questionar, te fazendo desacelerar, te fazendo hesitar. Essas qualidades vão te impedir de se tornar o que você deseja. Essa versão de você mesmo que vive dentro do seu coração, que ninguém mais conhece porque você tem medo de falar sobre isso, porque tem medo de todo mundo rir de você. É isso que você deveria se tornar. Seja lá o que for, é isso que você deveria ser. Você precisa ouvir isso. Talvez a jornada não seja sobre se tornar algo. Talvez seja sobre deixar de ser o que não é você, para ser quem deveria ser desde o início. Acho que deixar de ser é a maior forma de crescimento, porque sinto que você está sempre deixando de ser. Na verdade, sinto que até certo ponto você está mais deixando de ser do que se tornando. Ao longo da jornada de desenvolvimento, ao longo da jornada de conquistas, você está sempre deixando de ser. Acho que você pode se tornar confiante em qualquer habilidade apenas fazendo-a tantas vezes que acaba ficando entediado de tanto fazer. E enquanto você não deixar que seu primeiro fracasso se torne seu último fracasso, então não foi um fracasso. Pare de acordar com alguma história de vítima. Eu vejo tantas pessoas que me dizem que querem ter sucesso e depois inventam uma desculpa esfarrapada de por que ainda não chegaram lá. A única pessoa que está te segurando é você mesmo. E eu vejo muitas pessoas acordando todos os dias dizendo, desde que alguém me diga, desde que alguém segure minha mão, se alguém pudesse só fazer isso. Em vez disso, acorde todos os dias dizendo, depende de mim fazer as coisas acontecerem. E o tempo é tudo uma construção. Não existe nenhum elemento que faça você dizer, talvez em 10 anos as coisas possam acontecer magicamente em um instante. Podemos dar saltos quânticos em direção a uma ação massiva, abundância e resultados.
Mas a realidade é que existe uma transformação interna que precisa acontecer antes de vermos uma realização externa. E se você não é alguém que está sentado aí dizendo que depende de mim e que eu posso criar o meu próprio design e deixar o universo se alinhar com esse design, então eu estou atrapalhando o meu próprio sucesso. Quando você acordar hoje, amanhã e nos próximos dias, quero que desperte com uma tela em branco e uma caneta. E eu quero que você desenhe exatamente com detalhes como é o sucesso para você. É isso que você está atraindo. Que rede, que relacionamento, que ferramentas, que recursos, que dinheiro, que oportunidade de trabalho, que situação você vai poder entrar porque você está com a caneta na mão. E enquanto eu te desafio a fazer isso, quero que você observe enquanto milagre, após milagre, começa a acontecer e não seja um obstáculo para isso. A vida não consiste em entregar o que você quer em uma bandeja de prata. É sobre te moldar na pessoa que pode lidar com isso. Cada contratempo é um convite para crescer. Um convite para aparecer mais forte do que a pessoa que você era ontem. Não é possível construir a vida que quer sendo sempre a mesma pessoa. Crescer exige desconforto. A cura exige honestidade e o progresso pede paciência. Então acredite em mim quando eu digo que você está sendo preparado para as coisas que você pede. Continue aparecendo, porque do outro lado dessa prova, a sua transformação está esperando. Essa mentira que contamos para nós mesmos sobre deixar as coisas para amanhã vai acabar te custando tudo. Você nunca começa amanhã, você sempre espera e aí acaba com uma montanha tão grande que nem quer mais escalá-la. Então, qual é a resposta? É fazer agora. Quantas resoluções de ano novo você ainda tenta cumprir? Estamos em janeiro e, segundo as 57% das pessoas que fizeram resoluções, já desistiram delas. E até meados de fevereiro, 80% das pessoas que fizeram resoluções de ano novo já terão desistido completamente. Por quê? 3 coisas nos impedem e desviam nosso progresso: influência, timing e expectativas. Veja, quando fazemos uma resolução de ano novo, na maioria das vezes tentamos nos apegar ao passado enquanto estamos trazendo o novo. E isso não pode realizar o que precisamos realizar. Quando fazemos resoluções de ano novo, você não acha que é melhor também estabelecer novos relacionamentos? Novos influenciadores positivos em nossas vidas que vão nos responsabilizar e nos incentivar a dar esse passo adiante para elevar nosso comportamento e garantir que estamos seguindo por um caminho melhor. No entanto, muitos de nós fazemos essas resoluções de ano novo e nunca renovamos ou recalibramos nossos relacionamentos. Veja, tentar me machucar trazendo à tona meu passado é como assaltar minha antiga casa. Eu não moro mais lá. Quantos de nós não percebem o homem ou a mulher no espelho essa experiência? Também chamando o nosso nome. Onde devemos parar de viver no passado porque nós decidimos assim e parar de viver no futuro porque nós decidimos assim? Eliminando aquela pessoa antiga, aquela atitude antiga que nos trouxe até aqui hoje. Quero te desafiar, ao entrarmos no novo ano, a estar disposto a lutar. Entre na luta. Olha, a vida não nos dá o que gostaríamos de ter. O que desejamos, nem sempre a vida nos dá o que sonhamos. Ela nos dá o que estamos dispostos a lutar para conquistar. E eu acredito em você, na sua vida, no seu espírito, na sua jornada, na sua existência. Sua história merece ser defendida. Eu acredito que as pessoas ao seu redor, que se beneficiariam de você se tornar essa próxima melhor versão de si mesmo, essas pessoas valem a pena ser defendidas. Acredito nas pessoas da sua vida que se sacrificaram por você. Podem ser seus pais, avós ou ancestrais, não sei. Essas pessoas valem a pena lutar por elas. Elas merecem ser honradas com o homem ou a mulher que você está se tornando. Contentar-se não é opção em nossas vidas, é algo assustador. Se você está assim há tempo, lembre-se, seu passado não define seu futuro. Você pode decidir mudar e se tornar uma nova pessoa a qualquer momento. As pessoas acham que quando chega uma certa época do ano, existe um dia mágico em que a vida recomeça.
E é a nossa oportunidade de correr atrás das coisas que temos adiado. Dizendo, não tenho tempo, não estou preparado, preciso de mais tempo ou outras coisas assim. Nós adiamos o que realmente queremos conquistar. E nós esperamos por esse dia mágico em que achamos que vamos reiniciar e renovar essa parte da nossa vida. Nós decidimos fazer tudo isso. Decidir é apenas uma palavra mais sofisticada para escolher. Então, nós decidimos que vamos fazer todas essas coisas e fazê-las acontecer. E o que acontece é que nós decidimos e não demora muito para essa decisão se dissolver. Em vez de esperar por aquele dia que não é diferente de qualquer outro, deveríamos decidir as coisas que queremos fazer, decidir as coisas que vão nos tornar melhores, que vão nos ajudar a crescer, que vão nos levar aonde queremos chegar. Decida essas coisas e então estabeleça uma meta. Comprometa-se de verdade definindo uma meta clara e escrevendo uma decisão específica sobre onde deseja chegar. Nós estabelecemos essa meta e vamos atrás dela tornando-a muito específica. E então tornamos essa meta mensurável quantitativamente para que possamos ver nosso progresso nela. Acompanhamos o progresso e definimos um prazo para concluir a meta. Começamos a crescer e conquistar na vida ao definir essas metas. Ao trabalhar nessas metas e visualizá-las diariamente, escrevemos uma afirmação positiva para dizer ao subconsciente que já alcançamos. Veja, ao afirmarmos que somos quem queremos ser, nossa mente subconsciente nos ajuda a alcançar isso. Resolver é só decidir. Mas se tudo o que fazemos é decidir e não seguimos isso com nenhum tipo de ação, essa resolução vai se dissolver. Defina seus objetivos, faça seu compromisso, torne-se a pessoa que você quer ser, não apenas decidindo, mas colocando isso por escrito. E se você está sentindo escuridão, talvez seja um momento de descanso, talvez seja um momento de renovação, talvez seja um momento para recarregar as energias. Talvez não seja sobre correr em direção à mentira. Tipo, se você ficar acordado a noite toda pensando, mal posso esperar para que volte a ser mentira, você não vai conseguir dormir. Às vezes, em momentos ruins, só queremos que tudo volte ao normal, em vez de nos entregarmos à situação. Deixa eu me entregar ao que isso está me pedindo e exigindo de mim. E talvez haja algo a ganhar aqui também. Você está sozinho. Você está sozinho. Talvez você tenha um terapeuta para quem você vai. Você pode ter um melhor amigo para quem você vai. Mas há 24 horas do dia em que você está sozinho nessa cabeça. Seu cérebro se comunica de várias formas, tentando te controlar e levar para diferentes direções. Se seu cérebro te controla e você não consegue controlá-lo, está ferrado. Você tem que dizer ao seu cérebro para onde você quer ir, como você quer ir e como você quer chegar lá. Você tem que controlar, senão acabou. Hoje começo a criar um padrão inegociável para mim, pois vi que é a única forma real de crescer e melhorar. Quando dizem que ninguém vai te salvar, não é sobre não ajudar com seus objetivos, mas sim que ninguém pode te salvar de si mesmo. Sem padrões, a gente perde a direção e volta aos nossos sistemas automáticos mais básicos. Comer demais, procrastinar, buscar conforto e pior, não querer mudar por parecer difícil demais. O desconforto está muito ruim hoje, então, de manhã, não penso em quilometragem ou ritmo. É sobre criar ritmo, padrão e certeza em um mundo incerto sobre como quero me ver ao longo do dia. Agora tenho uma nova energia para tudo o que fizer. Você não se torna confiante gritando afirmações no espelho, mas sim tendo uma pilha de provas inegáveis de que você é quem diz ser. Supere a si mesmo, pai. Muita gente fica parada sonhando em ser um atleta, sonhando em ser um Sea, Air and Land ou sonhando em ser um astronauta. E tudo é só um maldito sonho, eles não se esforçam pelo sonho. Esse sonho se tornou o mestre deles. Quando você se torna o mestre do seu maldito sonho, o sonho era a única coisa em que eu pensava e o sonho não tinha ido embora. Agora, o que acontece é que o sonho vai embora e surge uma lista enorme de detalhes e tarefas. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É aí que você se torna o mestre do seu próprio trato. Então muita gente por aí está sonhando. Quando você passa a vida procurando bodes expiatórios, você tira a sua própria responsabilidade. Você tira o seu próprio poder. Você rouba a sua própria força.
Ninguém que escolheu o caminho fácil do ódio chegou ao fim da estrada e disse: "Ah, que vida!" Não. Eles morrem tão miseravelmente quanto viveram. Não importa o quão longe você tenha ido, quero que saiba que ainda tem a chance de escolher uma vida de força. Todos os dias, fique de guarda na porta da sua mente. Quão importante é isso? Fique de guarda na porta da sua mente. É fácil estar motivado para ter sucesso no início de um empreendimento e quando você está perto do fim. A parte mais difícil e onde as pessoas desistem é quando estão no meio do caminho e não está claro se elas têm força e resistência para chegar até o final. Monólogo interno, racionalizando por que está tudo bem desistir ou não me esforçar para alcançar o objetivo que escrevi no papel. A parte mais difícil de trabalhar em direção a um objetivo é quando estamos progredindo lentamente ou até mesmo regredindo. E ter paciência e confiança para entender que melhorias ao longo de períodos longos e não curtos são o que realmente importa. Marcos são o que nos lembram que estamos progredindo, mesmo que isso não seja aparente todos os dias. Uma citação que me ajudou imensamente é que um menino e um cavalo estão na floresta, e o menino diz para o cavalo: "Eu não consigo ver um caminho para sair daqui." E o cavalo diz: "Você consegue ver o seu próximo passo?" E o menino responde: "Consigo." E o cavalo diz: "Então apenas dê esse passo." Estamos sempre focados no objetivo e no futuro, vendo a longa jornada e nos sentindo sobrecarregados. Cada passo te aproxima disso. Agora, só preciso focar no próximo passo. Sabe, o jeito que você realmente tem que lutar é a guerra contra você mesmo. Você tem que lutar a guerra contra você mesmo. Agora, é tão fácil olhar no espelho e mudar a sua própria vida. Está muito quente. Assuma a responsabilidade e aprenda isso. Você tem que se sentir desconfortável. Bom, porque é assim que crescemos, assim que ficamos fortes. Se você fugir do desconforto e da resistência a vida toda, sempre vamos ser fracos. Imagine uma equipe de documentário filmando sua trajetória de sucesso. Eles te acompanham agora. O que você faz? O que você faria se soubesse que uma equipe te segue com câmeras, registrando seu futuro sucesso e quer te flagrar no momento decisivo? Faça o que precisa ser feito, reflita e organize-se. Uma forma de fazer desta sua década e alcançar objetivos é encontrar motivos que te fortaleçam. Alguns motivos que vão fazer você aguentar firme quando as coisas ficarem difíceis, porque elas vão ficar difíceis. Vai ser muito desafiador. Sempre que você decidir que quer crescer, sempre que decidir que quer ir para outro nível, tudo vai desabar. Tudo que pode acontecer de ruim vai acontecer. E no pior momento possível, isso é o que chamam de lei de Murphy. Sempre que decidir avançar para outro nível, é preciso fortalecer o psicológico, mental e espiritual. Porque vai demorar um pouco até você alcançar uma altitude confortável. Meu maior medo é que exista um descanso final e um julgamento neste mundo. Você fala com algo muito maior que você. Não quero conversar com quem diz, você está no céu. É isso que você deveria ter sido na terra. Eu quero que Deus esteja lá em cima agora, como um farol de risco, anotando as coisas e dizendo: meu Deus, Ele superou até as minhas expectativas. É assim que eu vivo minha vida. Agora eu sei que não há limites para a mente humana. Não há limites. Nós que impusemos esse limite. Você não pode esperar que tudo esteja perfeito para começar a viver sua vida. Não vejo propósito de vida melhor do que morrer tentando o grande e impossível. Algo parecer impossível não deve impedir sua busca. É isso que torna a busca valiosa. Onde estariam a coragem e a grandeza se o sucesso fosse certo e não houvesse risco? Qual é o segredo? Eu sempre digo: progresso. Progresso é felicidade.
Se já atingiu um objetivo e pensou, é só isso? Sabe que não basta chegar lá. Talvez tenha ficado empolgado ao conquistar, mas não é só isso. Por quanto tempo você ficou feliz? 1 ano? 9 meses? 6 meses? 3 semanas? Porque nós não fomos feitos para simplesmente sentar aqui e ficar satisfeitos. Tudo no universo cresce ou morre. Tudo no universo ou contribui ou é eliminado. Quando progride, sente-se vivo. O fruto de tudo que é bom na vida começa com um desafio. Tudo é sustentado. Isso vale a pena. E para muitos de vocês, essa é a sua chance. Essa é a sua oportunidade. Esse é o seu momento. Este é o seu momento. Esta é a sua oportunidade. Este é o seu lugar para você realmente começar a viver uma vida intencional. Pergunte a si mesmo: isso vai me fortalecer ou enfraquecer? Esta ação vai me aproximar dos objetivos estratégicos de longo prazo que estou tentando alcançar na minha vida? E não minta para si mesmo. Vida. Abrace a jornada. O processo da vida. A sabedoria vem da experiência, e a experiência leva tempo. Quanto mais experiência você adquire, mais aprende e se torna sábio. Na vida, as pessoas copiam o resultado, não o processo. Elas imitam o resultado final que vem. Você está disposto a se comprometer desse jeito? Você está disposto a praticar a vida inteira? Sim, você quer estar em um jatinho, mas está disposto a trabalhar para isso? Sabe o que é preciso? Ou algo grandioso, essa quantidade de tempo, esse nível de comprometimento? Quanto mais raro você é, menos pessoas compartilham sua visão. Assim, quanto maior seu sucesso, menos pessoas para compartilhá-lo. A solidão é uma espécie de imposto que você tem que pagar para compensar uma certa complexidade de mente. Você tem que crescer como pessoa, você tem que se desafiar constantemente para ser uma pessoa melhor e uma pessoa melhor. Você tem que continuar se tornando uma pessoa melhor. É preciso enfrentar seus demônios, se desafiar e crescer como pessoa, mesmo sendo difícil, porque poucos querem encarar seus próprios problemas. Se você não se esforçar continuamente com propósito, não estará pronto quando for preciso. É essa coisa mágica, o propósito que todos nós estamos procurando. Mas o engraçado de tudo isso é que precisamos dessas coisas para agir. Mas a gente não para um segundo para perceber que o propósito sempre está lá. O propósito nunca nos abandona, porque o próprio propósito é você. O cérebro humano não consegue compreender o negativo. Ele é incapaz. E então, o que acontece é que muitas vezes reforçamos as coisas quando as colocamos no negativo, certo? Eu não consigo separar, ou eu não consigo fazer isso. Em vez disso, eu vou continuar tentando fazer isso. Transformar tudo em afirmações positivas é fundamental, inclusive para você. Se você focar nos obstáculos, só verá obstáculos. Cabe a você escolher como enxergar sua carreira. É literalmente uma questão de perspectiva. A vida é difícil por 2 motivos. Porque você vive na sua zona de conforto. Também é difícil porque você está tentando viver fora da sua zona de conforto. Se você acorda e não quer fazer algo, talvez não se importe o bastante consigo mesmo. E é isso que você realmente precisa pesquisar, cara. Por que não faço isso por mim? Porque esse é o principal propósito da vida, melhorar a si mesmo. Esse é o único propósito que preciso. E é por isso que você tem que ter esse diálogo interno continuamente e se trazer de volta, sabe? E lembrar a si mesmo de que as coisas estão exatamente como deveriam estar. Liberte-se das expectativas. Esqueça a imagem de como eu acho que minha vida deveria estar neste momento específico e apenas viva o agora, certo?
E à medida que você continua dando passos, dia após dia, tentando aproveitar ao máximo o que tem agora, você vai começar a evoluir e crescer para novas fases, para novas oportunidades. Você está controlando as coisas que é capaz de controlar, certo? Porque se você controlasse as coisas que realmente pode controlar, teria muito menos caos na sua vida. Porque eu sei que há tantas pessoas que têm a capacidade e simplesmente se recusam a sair do sofá, recusam-se a estudar mais algumas horas, recusam-se a ir mais fundo para ir mais longe. E foi aí que eu ganhei a vantagem. Hoje em dia é fácil ser excelente, meu amigo, pois a maioria das pessoas é fraca e não quer ir além. A maioria evita buscar esse algo a mais por ser difícil. Se você se encontrar em um momento de ansiedade, se você se sentir frustrado, irritado e bravo porque sente que está sempre patinando e não chega a lugar nenhum, provavelmente você não está controlando aquilo que pode controlar. Você não está entendendo que, na verdade, nós controlamos o nosso próprio impulso e você fica frustrado porque outras pessoas têm isso e você não. O motivo de você não ter isso é porque você não está executando além do ponto em que as coisas desconfortáveis começam a se tornar um pouco mais confortáveis. Um pinheiro cresce e amadurece muito rápido. Um carvalho cresce e amadurece muito. Um carvalho cresce e amadurece lentamente. Mas qual deles dura mais? E qual deles é mais forte? Qual abriga mais bichos e mais pássaros? Qual deles, quando tudo termina e ele é cortado, qual foi mais valioso por mais tempo? Ninguém diz que vai gastar mais por um móvel de pinho. Elas querem móveis de carvalho. Se você finge coragem quando está apavorado, isso é coragem. E eu meio que sinto que motivação é a mesma coisa. Se você faz a coisa quando está se sentindo desmotivado, isso é motivação. Não tenha medo de se reinventar ou ser diferente, não é preciso se encaixar na multidão. Por que seguir todos se você nasceu para liderar? Mantenha o foco, ignore os outros e faça o que pensa. Porque o que está destinado para você, você vai conseguir. O maior presente que você pode se dar é encontrar algo em que você seja naturalmente boa e descobrir uma forma de ganhar a vida com isso. Porque se você fizer isso, todo dia vai ser um dia de diversão. Se você ama o que faz, por que iria querer parar de fazer isso? Diz que o caráter não é um produto das circunstâncias, é aquilo que sobrevive. A maioria das pessoas está tão distraída, elas estão tão ocupadas, sendo ocupadas, estão tão exaustas. É fácil porque poucas pessoas fazem o necessário para ser de classe mundial. Há pouquíssima concorrência no nível de classe mundial. Essa fome de ser, fazer e dar mais, que nunca termina. Se você puder, acho que todo mundo tem essa fome, mas para algumas pessoas, ela está adormecida há muito tempo porque elas têm medo. Elas têm medo de ficar com fome. Eu vou tentar, eu vou fracassar. E então, é da natureza humana se proteger desse medo simplesmente baixando suas expectativas. Você recebe aquilo que você mesmo tolera. Você para de tolerar a sua vida, e mais cedo ou mais tarde, às vezes chegamos a um ponto em que dizemos, nem mais um dia, nem mais uma hora. Chega, eu não vou mais seguir por esse caminho. Eu não vou mais falar desse jeito. Eu não vou mais viver desse jeito. Eu vou mudar isso. E quando as pessoas fazem isso, esse é o começo de uma grande transformação. Cada novo nível da minha vida exige uma nova versão de mim. Muitas vezes nós temos objetivos, sonhos e aspirações. Queremos conquistar e fazer coisas, mas ainda somos nossa versão antiga. Você não cresceu. De forma alguma. Você não viveu o bastante. Experiências são a real vantagem. As pessoas têm tanto medo de experiências, mas o grande lance da experiência é que você aprende quem você é, o que você possui, o que você vai fazer. Você aprende com várias situações e cenários. O erro também ensina. Quando não acontece do jeito que você quer, quando vai embora, você aprende, certo? Como você cresce, você aprende.
Como o caráter se forma e se mantém? Você aprende, não é? Então, quando diz para deixar as coisas difíceis da vida te afetarem e te quebrarem, não está dizendo para deixar que isso te quebre a ponto de você desmoronar. O que está dizendo é, deixe isso te afetar. Todos vocês já têm os superpoderes para alcançar a grandeza. Mas até que você seja encurralado como um cachorro ferido, faminto e sedento, você não percebe o quanto tem dentro de si. Isso é algo que nenhum teste pode medir. Corra atrás dos seus sonhos. Nunca deixei ninguém dizer do que eu era capaz. Nunca deixei que dissessem que eu não posso fazer. Além da dor temporária, você encontra seu outro eu. Se você conseguir sobreviver ao temporário, vai encontrar outra versão de si mesmo. O que realmente te mantém vivo não é o que te faz ser bem-sucedido. Por isso, tendemos a evitar dor e desconforto. E quando estamos passando por isso, tentamos superar de uma forma que não nos cause muita dor. Se superar o temporário, você encontra outra versão de si mesmo. Muita gente deseja, elas não querem trabalhar. E o grande lance da vida é que ela tem um jeito engraçado de testar todos nós e ver o quanto realmente queremos aquilo que dizemos querer. Porque se não conhecem as pessoas, elas sabem falar bonito e fazem isso bem. E a vida vai dizer para você, você disse que queria isso, agora vamos ver o quanto você realmente quer. E eu disse, a maioria das pessoas subestima suas próprias habilidades e capacidades e superestima as habilidades e capacidades dos outros. É quase como se você se colocasse numa posição de pensar que a grandeza é reservada apenas para pessoas especiais. E que você não pertence a essa categoria de especiais. Quase como se você não tivesse o que é preciso. É isso. É por isso que você sente essa emoção positiva. Porque você é alguém que pode perseguir objetivos. E o sinal emocional disso é a emoção positiva. Sem objetivo, sem emoção positiva. Muitos desistem de seus sonhos. Não faça isso, trabalhe neles até darem certo. Veja, a maioria das coisas não acontece quando achamos que deveria. O mensageiro da desgraça pode surgir e te cumprimentar. A Lady Murphy pode vir e te dar um tapa. Imprevistos podem interromper seu fluxo. Tudo bem, não leve para o pessoal. Reconheça o que acontece. Isso é vida. Siga trabalhando no seu sonho. Continue batendo, porque essa é a sua luz. Isso é o que você ama. Essa é a sua paixão. O que os grandes entendem é que você precisa. O sucesso e a realização são garantidos quando você foca no processo, não no resultado. Se faz isso pelo resultado, depende da sorte. Mas quando você faz pelo processo, com compaixão, paixão e por alguém maior que você, faz de coração. Vamos lá, cara. Você vai ter sucesso. Não tem como você fracassar. Essa é a promessa que foi feita para você nascer. Você quer um objetivo inalcançável, não é? Você sempre pode chegar mais perto do objetivo, mas ele recua conforme avança. Você pensa, isso é frustrante? É como se fosse subindo com a pedra. Mas não é, porque ao perseguir esse objetivo, você se constrói e sua vida realmente fica melhor, mais rica e mais abundante. É por isso que os níveis mais altos de virtude e objetivos são, de certa forma, transcendentes. Você quer que eles estejam acima de tudo o que faz, para seguir sempre rumo a algo mais sublime do que apenas melhor. É isso que você é. Você está aqui para viver, não para dormir. Você tem tudo o que precisa para alcançar a grandeza. Você tem o dever e a responsabilidade de mostrar ao mundo sua melhor versão, a versão 2.0, a mais realizada de si mesmo. Torne-se o homem que você ama, respeita e admira. Esse é seu dever. Esse é o meu dever. Você tem 6 meses pela frente.
Você pode ser um perdedor e dizer que vai esperar o ano novo chegar para redefinir suas expectativas e resoluções, ou pode começar hoje e se reprogramar para a grandeza. Por que algumas são corajosas e outras não? É mais fácil. É mais fácil não ser, sabe? É mais fácil buscar atalhos, não assumir sua responsabilidade, não aproveitar as oportunidades que se apresentam para você, não pagar pelos seus pecados no momento. É mais fácil, por isso há milhares de maneiras de ser desonesto. Se eu não sou bom nisso, então isso não deve ser para mim. Você sabia que apenas 1% das pessoas são naturalmente extraordinariamente talentosas em alguma coisa? Pense em gênios, em savantes. Sabe o que isso representa para nós, os outros 99% das pessoas? Se a gente quiser fazer algo grandioso nesta vida, vai precisar de disciplina. Essa é a verdade. Se você quiser conquistar algo extraordinário, vai precisar superar o desconforto e abraçar a luta. O sucesso é curioso, supomos buscá-lo para ter mais felicidade, significado e realização. Aqui está o problema. Nós sacrificamos aquilo que queremos, a felicidade, pela coisa que supostamente deveria nos levar ao sucesso. Fracassar pode te deixar mal, mas não sei se o sucesso traz felicidade. Com essa luta, terei um dia melhor. É bom repetir amanhã ou tentar algo novo. Se eu pensar, amanhã só vou relaxar, comer doces e ver televisão. Olá, tristeza. Olá, depressão. Porque quando você não está fazendo nada, você se sente um lixo, e isso faz parte de ser humano. Apenas fique calmo quando as coisas estiverem indo bem. Fique calmo. Não pense que você está por cima do mundo no sentido de que você sempre precisa ficar atento, porque eu já vi isso. Eu já vi pessoas chegarem, já vi pessoas indo e chegando. Você precisa ser tranquilo. Aproveite o melhor da vida e siga em frente com cautela. E agradeça a Deus por ter isso. É muito, muito importante não se sobrecarregar quando você acha que todo mundo é descartável. Você pode ser tentado a pensar que preguiça é falta de desejo ou falta de motivação. Não é isso. A preguiça é um desejo intenso. O motivo pelo qual você torceu para que as estradas congelassem ontem à noite não é porque você não tem desejo, é porque você tinha desejo de quê? Ficar de pijama o dia todo, sentar perto da lareira e maratonar Netflix. Você tem o desejo de estar confortável. A preguiça é motivada por um desejo profundo de conforto. É que eu não quero fazer nada que eu não queira fazer. E podemos fingir que somos algo diferente do que realmente somos. Os sistemas de recompensa humanos estão profundamente gravados no seu DNA. E se você não respeitar isso, se você não respeitar o mecanismo da felicidade e da realização, e o que você realmente precisa fazer para se sentir satisfeito na vida, camaradagem, amor, família, amizade, luta, se testar, aprender, todas essas coisas são imperativas. Todas elas são uma parte enorme de ser uma pessoa. Por que eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser? A resposta é: tudo vai para o inferno se você fizer isso até você. E você diz: não acredito no inferno. E eu digo: bem, continue agindo desse jeito e você vai acabar lá. Se você prioriza o capricho do momento acima de tudo, isso se torna seu Deus. Antes de buscar a vitória, saiba que ela não é leal, nem se importa com você. A vitória não se importa com o quanto você está dolorido. A vitória não se importa com o quanto você dorme. A vitória não se importa com o quanto você trabalha duro às vezes. A vitória exige tudo de você e ainda mais, e não te promete nada. Ela é uma mestra em criar medo na sua mente. Ela causa um revés atrás do outro. Então a questão é sobre vencer. Você correria sem saber a distância? Você não vai precisar desse descanso. É bem provável que você perceba que o desejo de descansar era só fraqueza. Era o desejo de seguir o caminho de menor resistência, o caminho da descida, o caminho para baixo.
A vida não dá folga. Você cria suas oportunidades. Todos somos testados. Minhas provações são diferentes das suas, mas você também será testado. E como você enfrenta isso? E como você supera esse teste determina o resto da sua vida. A única mentalidade que você deve ter na vida é que, independentemente do que esteja à sua frente, você ainda precisa lutar. Qual que é a sua vida? O que você está abrindo mão? Não pelas suas palavras, não pelo que você diz, não pelo que você... A percepção sobre você. Não pelo que você digita. Nem necessariamente por como você está vivendo, mas sim pela verdade sobre você. Se você quer saber algo sobre si mesmo, sente-se na sua cama uma noite e diga: qual é uma coisa que estou fazendo de errado, que eu sei que estou fazendo de errado, que eu poderia consertar, que eu consertaria? Você vai obter uma resposta. E não será a que você quer, mas será a necessária. Eu nunca vou estar nas Olimpíadas. Eu nunca vou ser um atleta profissional. Mas mesmo assim eu continuo batalhando. Na maioria dos dias faço isso, mas sigo batalhando. Eu não quero fazer metade das coisas que eu faço, mas mesmo assim eu continuo batalhando. E se um dia me vir correndo em um beco escuro à 1 da manhã, saiba de algo. Eu estava batalhando. Continue em movimento. Quando eu era criança, meus pais sempre me diziam que eu podia ser o que quisesse, que eu podia fazer o que quisesse. Eu ouvia meus pais dizendo isso, mas não acreditava totalmente. Mesmo assim, eu fui para o mundo, me comportei com confiança, mantive a cabeça erguida, fiquei firme, olhei as pessoas nos olhos e conversei com elas como se eu merecesse tudo o que este planeta tem a oferecer. Quem diz que pode e quem diz que não pode, geralmente estão ambos certos. Conhece aquelas pessoas que você admira e tem grandes dias? Elas são assim porque se sacrificaram e foram disciplinadas antes de você conhecê-las. Medo do fracasso. O medo do fracasso pode te impedir de correr riscos. Ele pode te deixar sentado ali, paralisado, sem tomar nenhuma atitude. Mas eu não quero que você supere o medo do fracasso. Eu quero que você tenha medo do fracasso. O medo do fracasso é bom. O medo do fracasso vai te manter acordado à noite planejando, ensaiando. A tragédia da vida não está em não alcançar o seu objetivo. A tragédia da vida está em não ter um objetivo a alcançar. Não é uma calamidade morrer com sonhos não realizados, mas é uma calamidade não sonhar. Não é uma desgraça não alcançar as estrelas, mas é uma desgraça não ter estrelas para alcançar. Só dão desculpas aqui. E cada maldita desculpa que você conta pra si mesmo, cada mentira que você conta pra si mesmo, cada história que você conta pra si mesmo sobre... Não. Ser capaz de fazer o que você quer fazer por causa seja lá do que for. Isso é só você. Isso é só você dizendo pra si mesmo mais uma coisa que vai te manter onde você está por mais tempo. E onde você está é um lugar onde nós não queremos estar.